E para essa segunda parte do programa, eu recebo o presidente e fundador do Grupo Protege, Marcelo Batista de Oliveira, fundada em 1971. A empresa de segurança e transporte de valores conta com mais de 12 mil colaboradores e uma frota com 1.800 veículos ao redor de todo o país. Marcelo, boa noite, seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender aqui em US Negócios. Ô Piotr, é um prazer e uma honra estar aqui contigo, sou seu fã absoluto. Seu programa, para mim, me agrada muito. Muito obrigado, Marcelo. Me conta uma coisa, qual é o momento da Protege hoje? Óbvio que as pessoas já viram os caminhões de transporte de valores, cruzaram com isso na estrada, nas cidades, mas qual é o momento da Protege hoje, levando-se em conta tudo o que aconteceu? Eu queria entrar no assunto PIX, né? Tá bom. Do não uso tão frequente ou na mesma quantidade da moeda, mas vou me antecipar um pouquinho. Qual é o momento da empresa hoje? Então, veja bem, a gente está sempre se reinventando, né? Durante esses 55 longos anos da minha vida como presidente dessa empresa, a gente tem vários obstáculos no meio do caminho. E agora a gente está se reinventando novamente, né? A gente teve o advento da queda da moeda dentro do nosso processo, né? A gente perdeu nos últimos 2 anos aí 16% de moeda corrente, né? Através do PIX, mas isso não nos afetou completamente, porque a gente reestruturou a empresa para esse momento, né? Porque o PIX é muito benéfico para todo mundo, quem aqui não quer o PIX, né? Sim. Foi um facilitador fantástico, né? Mas a gente, no meio do caminho, a gente criou uma fintech, né? A gente se tornou o banco, eu costumo falar para os meus amigos, eu sou o banqueiro mais pobre do país, entendeu? mas facilita com os meus clientes, entende? Algumas posições que valem a pena. A gente trabalha muito com caixas eletrônicos, né? com trocas de moeda, o PIX pagador, o PIX recebedor. E a gente tem uma colocação muito importante com os nossos clientes, porque a gente transporta o dinheiro para eles, né? Então, a gente tem uma coisa muito justa de fazer um combo com eles em coisas que o cliente precisa, né? Mas a atuação da Protege, obviamente que as pessoas estão acostumadas a ver os caminhões transportadores. Sim, ok. De valores. A atuação da Protege em segurança privada é bem mais ampla que isso. Sim, a gente tem não só o transporte de valores, como tem a segurança privada, né? A gente vai para um nicho de mercado que é aquela empresa que precisa e quer contratar um bom serviço, né? A gente teve momentos na nossa empresa que a gente reduziu o nosso quadro, e eu tenho que ser muito sincero com isso, nós tínhamos 24 mil funcionários e a gente teve que reduzir o quadro disso, porque existia um mercado comprador e mal comprador, aquele que falava o seguinte: olha, eu preciso do guarda, mas não quero pagar, quer dizer, ou seja, você não precisa ter lucro. Eu não sei exatamente qual é a temática desse público, né? Então, para que a gente não entregasse mal ou deixasse de pagar alguns compromissos sociais, a gente optou por fazer uma cisão nesse assunto, ou seja, só ficou na nossa empresa o bom cliente, aquele que quer de fato um bom transporte de valores, que quer uma atenção através do pessoal que está trabalhando para eles lá. A gente hoje tem uma escola profissional que faz também com que o nosso profissional seja um profissional muito mais atento, muito mais voltado para o cliente. Então, a gente dá muito valor a esse cliente que nos valoriza também. Então, é difícil essa compreensão, porque havia clientes nossos que não nos deixava, não nos permitia ter lucro, entende? Era um negócio irracional para nós. Uhum. Com uma carga tributária enorme, e você sabe muito bem quanto custa um encargo social, né? Uma pessoa que ganha 10, vale 20 mil de custeio para uma empresa, né? Sim, claro. Então, é a mesma coisa para um segurança, uma coisa assim. Então, a gente tomou essa decisão, foi muito drástico, a gente não queria fazer isso, já faz aí uns 10 anos que nós tomamos essa decisão. Eu tive que fazer um caixa para poder tirar do nosso processo 12 mil colaboradores, infelizmente. Tivemos que fazê-lo pelo fato de não ter a compreensão
daquilo que o cliente poderia nos dar em detrimento da lucratividade. Agora, eles não aceitavam isso. O cliente faz isso porque ele tem uma empresa concorrente sua que oferece coisas que talvez pague menos encargos ou use de qualquer outra artimanha. Eu estou falando de concorrência legal e concorrência ilegal. Leal e desleal. Isso existe em qualquer setor. Como é que é exatamente no seu setor? Exato. Existe bastante isso, né? Mas o foco, na verdade, é que o cliente sabe que ele vai pagar, pagando mal, ele vai pagar duas vezes, né? Porque hoje o trabalhista acompanha essa demanda. Então, ele contratou uma má empresa, uma empresa que vai não cumprir com os encargos sociais, o que não vai pagar hora extra, que não vai pagar os benefícios que precisa, né? Amanhã, quando essa empresa não conseguir elaboração de nada, ou quebrar, entendeu? Por algum motivo, ela vai direto no comprador desse serviço, entendeu? Então, a gente fala muito com quem compra o serviço que deva olhar a empresa, ver o sistema de RH, o que essa empresa produz de benefício dentro de casa, entendeu? Para que possa ofertar para eles esse serviço, né? Eu falo muito que nós temos hoje um RH dos mais premiados do país, eu falo isso com muito orgulho. Eu penso até, eu estava falando aqui nos bastidores, que alguém me perguntou, nós ganhamos agora recentemente uma das benesses maiores, uma empresa melhor de se trabalhar. Poxa, uma empresa de vigilância, uma empresa de transporte de valores, que está o tempo todo no nervosismo, nós estamos entre as melhores empresas para se trabalhar nesse país. Quer dizer, isso é fruto do seu RH mesmo. É um fruto de um trabalho. É da visão do dono. Sim, mas é a visão do dono que todo mundo aceita, que é aquele dono que transforma esses funcionários, não só em funcionários, em donos também, entende? Então, eles sentem que um serviço mal prestado é um cliente que ele vai perder. E ele perdendo um cliente, ele perdeu um amigo. Ele perdeu alguém que está na fita, entendeu? Porque ele está pagando por aquilo. Então, a gente preza muito que essas pessoas que estão servindo ao próximo, ao nosso cliente, que ele realmente faça isso bem feito. Porque se o cliente nos tirar, fatalmente, ele está tirando colegas dele. Então, a nossa empresa conseguiu ver isso, né? Então, a gente segue uma linha de promoção dentro de casa, a gente segue uma linha das pessoas entram e têm a chance de virar alguma coisa dentro, num processo gerencial. Nós temos diretores que começou em bases pequenas de venda e tudo, né? E vai chegando. Eu prefiro trabalhar com gente que a gente produz do que trazer alguém de fora, entende? A gente tem essa visão já há 55 anos. Né? Quantos anos, normalmente, a média, o profissional que entra na Protege fica na empresa, levando-se em conta o ambiente da empresa? Olha, eu digo a você que é bastante, entendeu? Tem pessoas de 40 anos, entendeu? Que estão na empresa? Que estão na 40 empresa. anos? Tem pessoas que estão na empresa há 40, 35 Você dá muita medalha de 10 anos de empresa, 15, então, 20, é isso? A gente bate no peito, porque a gente faz uma festa, né, no fim de ano, que a gente pega todas as pessoas que fizeram 10, 20, 30 e 40 anos, e 50 só eu que estou lá, né? Então, aí o cara vira meu concorrente, não vale isso, né? Mas eu me sinto muito bem que a gente vai o tempo todo trazendo esse pessoal. Eu falo muito isso, nós temos gente atuando no Acre, no sul do país, né? E eu os trago, tem pessoas que entram na empresa para trabalhar em outra organização, mas eles estão dentro do nosso processo, embora eles atendam clientes. E eu nunca os vi. E eu tenho um prazer enorme quando eu trago alguém de 10 anos, que eu acho que ele já está no top do meu negócio, né? Eu trago ele do Acre, nunca o vi. Então, nesse dia da festa, eu vou lá e vou dar um abraço nele, entendeu? Tiro uma foto com ele. Eu acho isso extremamente bom para mim. Me faz bem por tudo, né? Porque eu vejo pessoas com 10 anos dizendo, poxa, olha, você deu uma vida para a minha família, você construiu o meu lar, você deu ensino para os meus amigos, meus filhos e tudo, né? Então, a Protege mexe muito com esse ambiente. Nós temos hoje uma universidade corporativa que a gente lida com o Brasil todo onde a gente atua, com os ensinamentos que a gente pode dar para a nossa tropa, entendeu? O cara tem chance de aprender inglês, ele tem
todo o dinamismo nosso operacional, por hipótese, por exemplo, o sujeito vai descer de um carro forte, como ele vai se proteger contra a porta, contra o ambiente, contra o crime, né? A gente ensina tudo isso e a gente vê as pessoas fazendo isso no Brasil afora. Então, se você conhecer a Protege no Acre, você vai ver que a Protege no Sul é a mesma coisa. Ela não tem diferença, entendeu? Porque a gente quer, a gente imprime esse modelo, entendeu? Ô Marcelo, e como é que é atuar num setor em que o crime se reinventa com uma velocidade gigantesca e que tem poder financeiro hoje? Esse é um desafio para a segurança pública, não acho que seja diferente para o setor privado. Como é que é atuar num setor como esse, em que o crime é muito poderoso e hoje ficou mais poderoso? Veja, é uma bela pergunta, porque, na verdade, a gente passou por todos esses tormentos. Nós passamos por assalto que as pessoas faziam túnel debaixo do carro, do caixa forte nosso, né, para entrar dentro do caixa forte nosso. Então, havia muito esse tipo de assalto, né? Havia assalto também de pessoas que sequestravam o gerente para entrar dentro da base. Então, a gente vem sempre se reinventando. Quer dizer, a empresa hoje, ninguém entra mais por solo, entendeu? Nós vasculhamos tudo, nós entramos em toda a situação, quer dizer, não há mais esse perigo. Mas existem outros, e a gente está o tempo todo pensando no perigo, né? A gente pensa muito no modelo, e que a gente está jogando isso na empresa, a gente construiu um carro forte, que ele tem uma dinâmica muito importante, né? Você tem hoje, contra o crime, uma bala .50. Uma bala .50, ela derruba uma parede, é um monstro, né? E a gente conseguiu fazer um carro que ele tem uma certa facilidade, ou vamos dizer assim, inclinamento, né? Quando a pessoa atira, essa bala resvala, ela não faz um impacto direto. Então, a gente tem conseguido muito se livrar de alguns assaltos. E a gente fez isso e dando aí apoio para o nosso pessoal para ter um habitáculo fenomenal, entendeu? Para eles. Entende? Esse é um dos carros que a gente está vendo. Esse é um dos carros. Então, a gente tem a inclinação ali da frente, que quando era mais assim, entende? Porque não é só a aerodinâmica, não. É o impacto da bala de frontal, entendeu? Quer dizer, então, tudo isso foi pensado e repensado o tempo todo nessa situação, entendeu? Bala de um calibre maior e um habitáculo para ele mais confortável, entendeu? No passado, não existia nem ar-condicionado direito, a gente botava ventilador e tal, porque o ar-condicionado que se produzia no país naquele momento gerava gripe no meu pessoal, entendeu? Porque a temperatura era muito grande, né? O sujeito saía do carro forte muito quente, ia para um ambiente gelado fora, numa tesouraria, ou vice-versa, né? Ou entrava muito gelado no carro. Hoje não, tem temperatura ambiente, é uma outra coisa. Eu, pessoalmente, bato no peito porque eu adoro fazer isso, né? Todo carro que a gente faz uma motivação nova, que tem um habitáculo diferente, eu gosto de experimentar. Eu vou lá, sento, vejo você mesmo dirige? Um pouco ali dentro para entender se o pessoal converso com o meu pessoal se está gostando mais, entendeu? Eu acho que essa é uma coisa que a gente troca muito com o nosso povo, entende? Porque eu quero dar não só o conforto, mas também que ele tenha segurança. Eu quero que ele vá para a rua, mas ele volte para casa, entendeu? Esse é o nosso lema. Marcelo, vão 4 e voltam 4. De onde vêm essas tecnologias novas que você traz para a empresa e o que você já tem contribuído de oferecer tecnologias novas para a segurança? Suponho vocês troquem ideias entre representantes de empresas do mundo inteiro. O combate ao crime é um desejo comum. Qual é exatamente o avanço que você viu nesses últimos tempos? Como é que é essa troca de tecnologias, tanto de absorção quanto, obviamente, de oferta que a Protege faz, porque está no mercado desde 1971? Sim. Não é tão simples assim, porque essa troca não é tão simples. Mas lá atrás, me faz aí talvez uns 20 anos, eu fui a Israel procurar lá um kibutz que poderia ter um vidro à prova de bala que não ofendesse a visão da pessoa que está dirigindo. Porque no Brasil, naquele momento, você tinha um vidro à prova de bala que era duplo. Então, dava uma visão distorcida e era muito pesado, quebrava as molas do carro todo e tal. E a gente conseguiu, num kibutz, trazer um conceito de opaco, de vidro, muito mais leve, muito mais resistente, né? E a gente, dali em diante, a gente tinha, e o tempo todo a gente tem uma boa orientação de engenheiros, né?
de carro que a gente fazendo isso, né? Em conjunto com uma Volkswagen, na época era Mercedes, hoje a Volkswagen tem uma parceria conosco muito importante, mas o nosso engenheiro acaba trabalhando isso, porque como é um carro blindado que sai fora da série de produção, a gente tem que procurar, juntamente com a empresa que faz o carro forte, procurar detalhes que possam dar melhor benefício ao nosso vigilante e também maior segurança. Então, não há uma tecnologia tão nova. A gente tenta ouvir e ver o que há no mundo, mas o mundo não é tão agressivo quanto o Brasil, entendeu? Lá em Londres o cara sai desarmado, né? Então, arma aqui e 4 pessoas dentro do carro só existe aqui. Nos Estados Unidos saem 2, às vezes sai um só. E ninguém assalta, entendeu? Porque não tem coragem, porque tem uma polícia presente, tem um sistema presente, né? Aqui não é tão assim. Então, a gente tem que recorrer a tudo isso. E a segurança tem que ser feita por nós. Eu vejo o nosso pessoal, no passado, a gente tinha até um carro que seguia para ajudar, às vezes, desembarcar o numerário quando estava muito agressivo, né? E as pessoas ficavam muito alertas. Quando eles viam um carro parado, eles sentiam que tinha um problema qualquer, eles chamavam o nosso comandante, a gente chamava de comando, entendeu? Porque não era polícia nem nada, éramos nós que estavam ali apoiando a pessoa descer com o numerário, entendeu? Hoje, ok, nós temos 4 pessoas que vão descer com o numerário, entendeu? Mas ainda assim, é muito arriscado, mas ainda assim a gente conta com o desenvolvimento do ensino que a gente dá, o preparo desse pessoal. E eu acho assim, o meu pessoal a gente chama muito, eles são muito corajosos, entendeu? E a gente bate no peito que eles têm um treinamento absurdo. E quem está dentro do transporte tem vocação para isso, entendeu? Ele não está ali, ele não veio do nada, ele veio de vigilante e para ele galgar um interesse dentro da empresa, ganhar mais posição, inclusive salarial, ele tem que comprovar na vigilância que ele realmente é um cara capaz de enfrentar o crime que vem para ele. Ele tem que saber que ele tem que salvar a vida de outros também. Marcelo, estava me contando nos bastidores que o sistema de segurança é único aqui no Brasil, porque os desafios que você tem como brasileiro, os americanos não têm, os europeus não têm, então você tem que criar soluções próprias. E você me disse que, por exemplo, a questão de abrir a porta, por exemplo, de uma área protegida pela Protege, estou falando de um caixa forte, alguma coisa assim, não é o gerente que consegue abrir aquela história, vou levar o gerente como... Não é assim que funciona. O comando vem de outro lugar. Exatamente. Nós tivemos que reinventar tudo isso, né? Então, nós temos uma central de segurança em que nós proibimos que o gerente tenha o acesso às nossas dependências, embora ele mande lá, mas enquanto ele não entra, não está dentro, ele não manda nada, ele não pode entrar. Ele só vai entrar se nós permitirmos, entendeu? Então, o Brasil inteiro é olhado dessa forma. O que acontecia? Ele era sequestrado, a família dele era sequestrada, ele abria e aí o roubo acontecia, né? Hoje, por exemplo, eu como presidente, eu não estou autorizado a entrar na minha empresa. É uma loucura, né? Mas se eu chegar lá e quiser entrar, eu não vou entrar, enquanto não me permitirem o sistema de segurança que eu tenho. E para mim entrar, eu tenho que descer do meu carro, eles abrem tudo, entendeu? Me colocam sozinho numa posição, não pode entrar nem motorista comigo, nem ninguém, porque eu posso estar vindo sequestrado, entende? Quer dizer, então, tem toda uma lógica que acontece que a gente tem que se reinventar. Quer dizer, nos Estados Unidos, em outros lugares, não tem isso. Quando a gente fala isso, o cara fala, pô, mas você é maluco, está parecendo Dom Corleone. Marcelo, é incrível você me contar essa história, porque com muita frequência eu ouço de empresários brasileiros, independentemente do setor que atuam, os desafios brasileiros que fazem o negócio brasileiro ficar mais sofisticado e melhor, porque ele tem mais desafios a superar. Você acabou de citar um deles. Vou num outro que me parece comum a vários setores. Hoje no Brasil está faltando mão de obra por causa dos programas sociais do governo, que o governo tem aumentado esses programas sociais. O setor de segurança também sofre com falta de mão de obra por causa do Bolsa Família? Olha, eu penso que sim. A gente, como tem um RH muito positivo, eu não posso te precisar... Você atrai talentos mais do que os outros. Eu atraio muito talento. Tem muita gente querendo entrar, entendeu? Agora, eu vou dizer por um lado da minha empresa, do meu agro, que a gente atua... Que é uma outra atuação também. Isso, que a gente atua no Mato Grosso, né?
Então, as pessoas não querem mais trabalhar, porque ele tem um Bolsa Família e ele não quer ser registrado. Ele quer ser empregado, claro, conosco, mas ele quer ter a benesse do que o governo dá de Bolsa Família. Quer dizer, isso é muito ruim, porque uma empresa como a minha jamais vai admitir um emprego sem carteira assinada. Jamais, entendeu? E os salários são todos superiores a qualquer benefício social. Qual é a dinâmica que a pessoa ela quer juntar? Mas ela vai fazer carreira numa empresa, não vai fazer carreira com benefício social? Mas você acha que eles pensam nisso? Esse primeiro momento é provocativo, né? Ele não pensa nisso, ele não pensa que ele tem assistência de 13º, ele quer o acumulativo, quer dizer, aquele empresário fazendeiro que tem dificuldade de contratar, provavelmente ele pode até fazer isso, contratar sem carteira, pensando que isso é um bom negócio, entendeu? Porque ele já tem um meio salário lá, com um salário meio sem carteira, quer dizer, algum fazendeiro que meio desavisado, mas ele está incorrendo numa faca na cabeça enorme, porque esse cidadão, amanhã, vai contra ele na justiça e vai ganhar todo aquele movimento com o qual o fazendeiro achou que poderia estar fazendo uma benesse para ele, ou seja, não registrando em carteira. Isso muito pouca gente pensa, mas pensam, entende? E isso atrapalha muito, até o próprio negócio nosso, que a gente quer trazer pessoas boas para plantar, a gente vai ter que pagar diferente, quer dizer, não tem... A gente tem uma concorrência muito grande com o governo nessa linha, entendeu? E do que nessa parte agrícola você atua o quê? Em soja, é isso? Olha, a gente produz soja, não é um grande sojeiro, a gente produz algo como 3.000 hectares, né? A gente produz muito gado, a gente tem 22 mil cabeças no Mato Grosso, e a gente tem outras coisas que estão acontecendo lá. Nós descobrimos recentemente uma mineradora que é um pó de rocha, que é uma coisa que vai ser avançada muito para ajudar o plantio, para diminuir defensivos, né? Uhum. E a gente tem autorização do MAPA e nós estamos em pleno desenvolvimento para isso. A gente ainda não está no mercado, mas já estamos atuando. Então, eu sou um daqueles que acredita em fazenda que não pode ser fracionada só com um produto. Ela tem que ter multiprodutos, né? Porque senão ela já é difícil dar dinheiro. A soja já é uma concorrência muito grande. Se você não souber plantar corretamente, você só leva prejuízo, entendeu? Marcelo, a gente está indo para a parte final da entrevista. Eu não vou perguntar se você acredita no Brasil, porque quem está investindo, empreendendo desde 1971, acredita. Não só acredito, como amo o meu país, entendeu? Jamais eu vou usar o termo, eu vou embora desse país, jamais. Eu sei que um dia qualquer vai haver uma correção correta e que as pessoas vão dar valor a quem produz, entendeu? Porque a coisa mais difícil que tem é ser empreendedor nesse país. O cara tem que ter muita coragem. Quando às vezes algumas faculdades me perguntam lá para me falar alguma coisa e querem falar de empreendedorismo, e a minha filha está estudando uma escola de empreendedor, eu falei, a maior dificuldade que tem é o sujeito ser empreendedor. Não é tão fácil assim, entendeu? A carga toda que ele vai é muita loucura, entendeu? Às vezes eu até falo com as pessoas, olha, se você não tiver o coração de empreendedor, por favor, seja empregado e um bom empregado.